Imagine que a existência de todo o universo depende de você. A visão tradicional do mundo, que destaca entidades separadas, sugere que os humanos são uma pequena parte de um reino físico regido por leis específicas, como a gravidade e a termodinâmica, retratando o universo como uma entidade isolada e autônoma. Porém, a física quântica desafia essa perspectiva. Apesar de ser inovadora no discurso científico, ela reflete antigas doutrinas espirituais. Hermes Trismegisto, um sábio antigo, ensinou: assim como em cima é embaixo, como embaixo é em cima, para realizar os milagres da única coisa. Isso sugere que nosso mundo é como uma matriz holográfica, uma superfície reflexiva que reflete a consciência projetada sobre ela. A física quântica apoia essa sabedoria antiga, indicando que a realidade pode ser moldada pela consciência do observador, desafiando a ideia de uma construção independente. Nesse campo de pensamento, onde a física quântica explora um multiverso e linhas do tempo infinitas, a percepção pode ter um impacto significativo na manifestação da realidade. Neville Goddard, em Pensando na Quarta Dimensão, sugere que a quarta dimensão é a fonte de nossa existência, contendo inúmeras possibilidades semelhantes a linhas do mundo infinitas. Da mesma forma, o Dr. Joe Dispenza, na física quântica, destaca a existência de um campo infinito cheio de resultados potenciais para nossas vidas. Esse campo quântico ilimitado, ou o todo, também está ligado aos ensinamentos de Hermes Trismegisto. Conforme descrito na Cabala, é um domínio onde cada resultado que acontece em sua vida já existe. Isso levanta uma pergunta crucial: o que determina a linha do tempo em que vamos experimentar aquilo que já existe? Neville Goddard diz: assuma o sentimento de seu desejo realizado e observe a rota que sua atenção segue. O tempo confinado à nossa realidade tridimensional não influencia nesse contexto. O Dr. Joe Dispenza acrescenta: nossos pensamentos têm uma conexão direta com nosso nível de saúde. Nessas dimensões superiores, tudo o que você poderia potencialmente se tornar, seus maiores sonhos ou desejos, já é uma realidade, transcendendo as restrições lineares do tempo. Você existe nesta vida específica limitada dentro de uma certa linha do tempo. Mas o que determina esse caminho entre as inúmeras possibilidades na quarta dimensão quântica? Essa pergunta indica a gradual declinação do modelo newtoniano tradicional, abrindo caminho para uma mudança em direção a uma consciência unificada. O campo quântico reage à consciência com a qual interage, moldado por pensamentos, emoções e estado geral de ser. Em essência, a realidade ou linha do tempo que você experimenta é uma manifestação do estado de ser, dos pensamentos e das emoções que você abraça. Sua autoimagem é refletida pelo universo, assim como um espelho não reflete um sorriso se você não sorrir primeiro. O universo responde da mesma forma. A reflexão depende da sua entrada. Quando você sorri, o espelho reflete um rosto sorridente. Da mesma forma, a entidade abrangente, seja Deus, universo ou o campo quântico, ecoa seu estado interno. Como concebido pelo todo, o propósito da criação é percorrer experiências únicas e intermináveis. Portanto, você pode ultrapassar os limites do infinito. O todo, uma força onipresente, respeita sua liberdade de escolha, vendo-a como fundamental para o desfrute das diversas aventuras da vida. Neville Goddard, defensor dessa ideia, articula: todos são livres para criar seu mundo como o desejam, se souberem que tudo está respondendo a eles. Essa dependência de sua consciência única alimenta a expansão do todo. Sua capacidade de escolher está sempre presente. Ao sorrir para o espelho infinito, você inicia uma resposta, embora com um atraso. Inerente ao nosso mundo tridimensional linear, os eventos devem se desdobrar sequencialmente para refletir a mudança. No entanto, o espelho deve exibir o que você projeta. Na quarta dimensão, essa projeção já é uma realidade. A persistência em sua autoconcepção comanda o espelho a se conformar. Sem sua própria vontade, o espelho garante a autenticidade da experiência do todo. O todo busca entender o que significa ser você no momento presente, e essa compreensão seria comprometida se impusesse sua vontade. O infinito voluntariamente abraçou limitações para experimentar autenticamente sua existência. Ele depende de você e do seu estado atual,
como um ponto focal para suas escolhas experimentais. Em essência, você e o todo estão unificados. No entanto, neste mundo, um véu de esquecimento é lançado sobre nós para criar uma experiência verdadeiramente autêntica. Imagine se submeter voluntariamente a uma forma de amnésia autoinduzida para jogar um jogo de realidade virtual, visando a experiência mais genuína possível. No jogo, quando você leva um golpe, parece real, como se os eventos estivessem realmente acontecendo. No entanto, se você estivesse ciente de que é apenas um jogo, o medo por sua vida virtual diminuiria, sabendo que seu verdadeiro eu permanece seguro. Essa analogia explica por que a vida às vezes pode parecer dura e implacável, levando-nos a questionar como um Deus permitiria tais coisas. A resposta está em entender que esse Deus não é uma entidade externa infligindo essas experiências sobre nós. Em vez disso, moldamos nossas próprias experiências por meio da aplicação da lei do ser, muitas vezes fugindo de maneiras ideais. Nossas ações diante do espelho da vida influenciam diretamente o que nos é refletido. Se nos comportarmos de maneira errada, o espelho refletirá uma imagem caótica. Não pode, ao mesmo tempo, nos retratar como bem-sucedidos e satisfeitos. O espelho simplesmente ecoa a essência de nossas ações e estado de ser. A busca pela liberdade, muitas vezes, é confrontada pelo desafio de se sentir restrito ou limitado pelas circunstâncias. Essa luta pode ser um catalisador para um entendimento mais profundo de si mesmo e do mundo. Influenciados pelos ensinamentos de Neville Goddard e pensadores semelhantes, eles propõem que obstáculos e provações na vida podem não ser apenas resultado de uma divindade externa seletivamente benevolente. Essa analogia explica por que a vida às vezes pode parecer dura e implacável, levando-nos a questionar como um Deus permitiria tais coisas. A resposta está em entender que esse Deus não é uma entidade externa infligindo essas experiências sobre nós. Em vez disso, moldamos nossas próprias experiências por meio da aplicação da lei do ser, muitas vezes fugindo de maneiras ideais. Nossas ações diante do espelho da vida influenciam diretamente o que nos é refletido. Se nos comportarmos de maneira errada, o espelho refletirá uma imagem caótica. Não pode, ao mesmo tempo, nos retratar como bem-sucedidos e satisfeitos. O espelho simplesmente ecoa a essência de nossas ações e estado de ser. A busca pela liberdade, muitas vezes, é confrontada pelo desafio de se sentir restrito ou limitado pelas circunstâncias. Essa luta pode ser um catalisador para um entendimento mais profundo de si mesmo e do mundo. Influenciados pelos ensinamentos de Neville Goddard e pensadores semelhantes, eles propõem que obstáculos e provações na vida podem não ser apenas resultado de uma divindade externa seletivamente benevolente. Em vez disso, sugerem que essas são reflexões do estado interno e da consciência de cada um. A metáfora de um espelho é especialmente adequada nesse contexto. A imagem que se vê em um espelho é o resultado direto do que é apresentado diante dele. Se alguém fica diante do espelho com uma mentalidade de aprisionamento e limitação, a reflexão vista é de estagnação e confinamento. No entanto, uma mudança de perspectiva, abraçando os conceitos de liberdade e possibilidades ilimitadas, pode alterar dramaticamente essa reflexão. O mundo, em resposta a essa visão alterada, começa a revelar oportunidades e alegrias que pareciam invisíveis antes. Essa transformação lembra a narrativa em Acres de Diamantes, de Russell Conwell, onde um homem negligencia a riqueza em sua própria terra, perseguindo fortunas em outros lugares, apenas para descobrir mais tarde que o que ele procurava sempre esteve ao seu alcance. Essa dinâmica está lindamente encapsulada nas palavras capacitadoras de William Ernest Henley em seu poema Invictus. Eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Esses versos expressam eloquentemente a influência profunda da vontade e da percepção individuais na moldagem da experiência de vida. Quando alguém adota conscientemente uma atitude de abundância e plenitude, mesmo antes que ela se manifeste na realidade, ocorre um alinhamento sutil, mas poderoso, no universo ou no campo quântico. À medida que a consciência muda, as circunstâncias externas também mudam. Além disso, esse conceito vai além do mero pensamento positivo. É uma exploração das camadas mais profundas do ser e do poder da mente subconsciente. O subconsciente, assim como um solo fértil,
aceita as sementes do pensamento plantadas nele e as nutre até a realidade. É o princípio central de muitos ensinamentos espirituais e filosóficos de que a realidade externa é um reflexo direto dos pensamentos internos, das crenças e das emoções. Dessa forma, o mundo externo serve não apenas como um espelho que reflete o estado atual do ser, mas também como uma tela na qual as possibilidades do que poderia ser são continuamente pintadas com base no diálogo interno e nas crenças mantidas dentro. Todos os aspectos da existência estão profundamente interconectados nesse jogo entre os reinos interno e externo. Para realizar seus desejos, seja liberdade, alegria ou plenitude, é necessário voltar-se para dentro para entender e remodelar primeiro o mundo interior.